mais um corte de bubuiá. Mais um corte de bubuiá. De bubuiá. O que é o Detran e qual a importância dele para a sociedade? Cara, Marcelo, o Detran é uma instituição muito importante, né? Eu fico muito feliz de ter a missão de gerir, de conduzir os rumos do Detran hoje. E aqui eu não poderia deixar de agradecer a confiança do governador Wilson Lima, que desde o seu primeiro mandato me deu essa tarefa, né, em 2019. Eu entrei no Detran em 2017 como diretor técnico, né? Então, de lá para cá, a gente percebe uma evolução muito grande, mas o Detran galgou essa importância que tem hoje para a sociedade com muito sacrifício, porque é uma instituição mal falada, mal fadada, com um estereótipo de burocrática, arrecadadora, e a gente enxergou uma importância diferente para a instituição. E isso muito fruto da nossa experiência fora também, do conhecimento de como funcionavam os outros Detrans, da interlocução com outros diretores. A gente consegue entender a importância que um Detran tem na sociedade, sobretudo no que diz respeito à garantia de alguns direitos fundamentais. A gente pensa que não, mas é o Detran que registra veículos. Então ele garante o direito à propriedade, que é um direito fundamental daquele veículo. Então a pessoa ela só tem a garantia de que ela tem aquele bem, aquele patrimônio, se ele tá lá registrado, bonitinho, o nome dela onde? Lá no Detran. Então o Detran funciona como se fosse um cartório de registro de imóveis, só que de registro de um bem móvel importante e valioso, que é o veículo. Então é uma garantia. O Detran, quem é que hoje não circula com a sua CNH como um documento de identificação, né? Pouca gente usa o RG, usa a CNH ou ela no meio físico ou ela hoje no meio digital, que é um avanço tecnológico também que nós conseguimos implementar, que tem a mesma validade que o documento físico. Então, você tem a garantia ali de uma identificação civil. Por onde quer que você vá com o seu documento com a sua CNH e você é identificado e pode fazer qualquer coisa, assinar contrato, alugar carro, enfim. E hoje o Detran é muito mais que isso. Hoje o Detran te garante oportunidade de trabalho. O Detran, ao fazer um curso profissionalizante, que é a competência dele, formar profissionais no trânsito, ao anotar na sua carteira que você tem uma atividade remunerada, ele te oportuniza a possibilidade de ter um emprego. Ou seja, ele viabiliza a garantia do direito ao trabalho, que também é um direito fundamental previsto na Constituição. Então, essa é uma análise muito pouco, né, utilizada, pouco lembrada, que nos permite entender a importância que o Detran tem na sociedade. Fora inúmeras outras coisas que a gente poderia passar o dia inteiro citando aqui, que o Detran, que é a competência do Detran. Mas é só um pouquinho do que a gente precisa entender da importância do Detran para a sociedade, sobretudo também para a garantia de um trânsito seguro e da preservação de vidas, que é o maior objetivo previsto no Código de Trânsito, preservar vidas. E aí tem a nossa função preventiva de educação para o trânsito, né, que é uma função nobre e que a gente desempenha com muito prazer e muita alegria, principalmente com toda a nossa equipe lá do Detran Amazonas, da área de educação. E temos a nossa função repressiva, que muitas vezes ela é para o olhar de algumas pessoas ruim, mas ela é necessária, extremamente necessária na medida em que as pessoas ainda insistem em descumprir normas de trânsito. Então a repressão ela precisa existir, ainda que como última ratio, a última medida a ser tomada, ela precisa existir, sob pena da gente ter muitos acidentes e mortes no trânsito. Então, isso é um pouquinho do resumo da importância que o Detran tem para a sociedade. Na verdade, como eu estava falando, né, o avanço tecnológico era um dos pilares da nossa gestão, ainda é, porque o trânsito está sempre em constante evolução e a tecnologia é uma das pautas mais importantes dos nossos encontros dos Detrans, né, quando no país afora. Nós temos a Associação Nacional dos Detrans e a gente discute muito esse avanço tecnológico porque ele repercute lá na ponta. Quando você avança tecnologicamente, você oferece serviços melhores à população, com mais agilidade, menos burocracia, mais segurança, muitas vezes. Então, a tecnologia é uma medida que se impõe e de maneira constante, né? A gente não pode se furtar a essa necessidade. E o Detran Digital foi um portal que veio para fazer um divisor de águas, digamos, no que era o portal do Detran e o que é hoje. Né? Ele é mais intuitivo, ele é mais moderno, é mais ágil, né? Você consegue executar muito mais serviços do que antes. Isso foi um projeto que começou lá atrás, a gente colocou em prática e durante a pandemia a gente aperfeiçoou. Você tem aí de uns anos para cá a CNH digital, o CRLV digital. Hoje nós temos o CRV, que era o antigo DUT, também digital. E vamos avançar muito brevemente para a transferência digital e para o primeiro emplacamento digital também. Essa é uma meta minha, que eu quero deixar esse legado aí para a instituição também. A gente tem alguns entraves tecnológicos aí
para corrigir, mas é uma meta para esse ano ainda a gente colocar à disposição esses 2 serviços à população, ou seja, a gente vai estar sempre em constante evolução, como eu tenho dito. Como eu estava falando, né, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Acidentes de Trânsito é o 2º no país. Sim. Ou seja, é pioneiro também, a gente tem aí, vai ao encontro, como eu estava falando, de toda a nossa vertente, aquela veia social que a gente conseguiu implementar no Detran, seguindo a diretriz do governador Wilson Lima, que tem esse olhar diferenciado para as pessoas. Sim. E o Núcleo de Apoio veio para dar um atendimento psicossocial às vítimas de trânsito. A gente percebeu durante as nossas campanhas, né, Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito e as campanhas que a gente faz mensalmente de prevenção a acidente, a necessidade de estar próximo a essas pessoas. Durante o Maio Amarelo, que é um mês que a gente traz o protagonismo para o trânsito, assim como na Semana Nacional, que ocorre em setembro, a gente consegue vivenciar mais de perto essas experiências. A gente faz o trabalho de conscientização, de prevenção, né? Tem toda uma agenda de trânsito no mês de maio e a gente sentiu essa necessidade da criação desse núcleo, viu outras experiências, viu que 1 ou 2 estados tinham implementado também, mas só um permanece ativo e a gente vamos criar aqui. Então, ele vai dar todo o apoio psicossocial às vítimas e familiares também de acidentes de trânsito, inclusive auxiliando na liberação do seguro DPVAT. Isso é muito importante, Marcelo, porque a despeito de existirem profissionais sérios que auxiliam as pessoas na liberação desse seguro, muito embora não precise, né? Ele não precisa de advogado, não precisa de despachante, o próprio beneficiário pode, né, ir até a Caixa Econômica, antes era a seguradora líder, para obter a restituição, a liberação desse valor. Mas tem profissionais que não exercem da melhor forma esse tipo de trabalho, né? Acabam achacando aquela população, cobrando valores exorbitantes. Muitos deles cobram mais de 50% para obter a liberação e a pessoa perde muito. Então, o Detran Amazonas está também dando esse auxílio para que a nossa equipe está inteira à disposição dessas pessoas para que ela consiga a liberação do seu seguro DPVAT sem custo algum. Sem custo algum, gratuitamente. Inclusive, com apoio jurídico, através de termos de cooperação com algumas instituições que a gente está concluindo. Nós vamos também tentar dar apoio jurídico a essas pessoas no que for necessário.